Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação em Educação aqui da FURB, que investiga o acolhimento de estudantes imigrantes em escolas de Santa Catarina. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Vanessa Krieger, que é mestranda em Educação. Bem-vinda, Vanessa, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho desse tema tão relevante. Vanessa, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da tua trajetória, então, profissional e acadêmica, e de que forma essa tua trajetória te trouxe aqui ao PPGE. Então, na realidade, eu sempre começo falando que, aos 4 anos de idade, eu decidi que eu seria professora. Então, a minha vida inteira foi voltada a isso, a questão de trabalhar com crianças, né? Então, eu me formei em pedagogia muito cedo, aos 19 anos já, e logo eu entrei em sala de aula, trabalhei em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio, e a minha paixão é voltada à alfabetização, então são mais de 20 anos trabalhando como alfabetizadora. Nos últimos anos, então, por ter muita experiência, tanto na escola privada quanto na escola pública, inclusive também, não só em Santa Catarina, mas também no Ceará, eu decidi começar a trabalhar com a formação de professores nos últimos 4 anos. Também saí de sala de aula e sou responsável por um programa de alfabetização na Escola Barão do Rio Branco, e então eu desenvolvo mais essa questão. E aí o mestrado, né, o que me trouxe ao mestrado, na verdade. O que despertou o teu interesse por estudar esse tema específico, então, dos estudantes imigrantes? Essa é uma coisa que faz parte do teu dia a dia na educação enquanto pedagoga? Na realidade, eu já recebia, tanto na escola pública quanto na privada, estudantes de outros lugares. Porque a gente, quando fala de imigrantes, a gente às vezes pensa só nos imigrantes internacionais. Mas nós temos os internos também, né? E o Brasil, por ser muito grande, se uma criança vem do norte, do nordeste, ou até mesmo do Rio Grande do Sul, eles têm características, costumes, tradições diferentes. Então, isso sempre foi uma questão que me chamava a atenção. E, por estar agora fora de sala de aula, eu acabei fazendo um outro trabalho também, que era receber esses estudantes internacionais que vinham falando mandarim, russo, falando alemão, e eles vinham sem essa questão de conhecimento da língua portuguesa. Então, como trabalhar com esses estudantes? Como que a gente vai fazer com que essa barreira linguística seja sanada em um curto prazo de tempo? Então, quando eu entrei para o PPGE, a professora Márcia Selpa falou: Vanessa, o que vai te aproximar desse contexto de internacionalização da educação? Então, nós pensamos em trabalhar essa questão, pesquisar sobre isso. Como que os alunos imigrantes chegam e são acolhidos nas escolas? Explica pra gente, então, qual que é o propósito central, né, do teu estudo e quais são os objetivos ali específicos também que tu pretendes concluir, né, trazer, então, esse conhecimento. Na verdade, ela é uma pesquisa bem densa e vasta, então eu tive que afunilar bastante todo o tema, porque é um tema que vai para várias áreas, principalmente para a área do direito. Então eu fiquei mais de 1 ano estudando toda a questão de legislação para conseguir entender até chegar na sala de aula. Então o objetivo geral é entender as ressignificações das estratégias de acolhimento desses estudantes imigrantes nas escolas. As pesquisas, elas já trazem bastante coisa sobre a questão linguística. Como que a gente vai suprir essa questão da língua? Mas não é só isso. A gente tem todo um contexto gigantesco e eu queria entender como que funcionaria isso. Para isso, eu tive o privilégio de poder estar em contato com escolas privadas. Se a gente for pensar no campo de pesquisa acadêmica, é muito difícil a gente conseguir entrar no setor privado e conseguir fazer pesquisa dentro dessas escolas. Então, como é uma rede que eu já conheço, então Joinville, Blumenau, Pomerode, eu pude ter acesso a esses profissionais e tentar entender como que funciona esse acolhimento dentro da rede privada. Inicialmente, a gente até pensou de fazer na escola pública, mas era um ponto peculiar que a gente tinha que prestar atenção. Então, eu venho desde a questão da legislação, lá do passado, desde a primeira Constituição, vou olhando todas as leis e políticas de imigração e na educação que o país possui. E aí eu fui descobrir que a gente tem uma lacuna muito grande, né, entre a lei e o que acontece na prática. E aí tem toda a questão também de descontinuidade das políticas públicas
nas trocas de governo, enfim, isso tudo é um mundo muito novo, não é tanto da parte da educação, da prática de sala de aula, então eu pesquisei bastante. E aí eu descobri que existem protocolos pelo Brasil, iniciativas estaduais e municipais, que tratam desse acolhimento dos estudantes imigrantes. Então foi uma busca livre, eu encontrei 12 documentos durante esse período, com certeza tem mais, né, mas foi o que eu encontrei. Então eu fui analisá-los para depois sim chegar nas entrevistas com as escolas e aí conseguir fazer um compilado geral de toda essa trajetória, desde a legislação até a prática nas escolas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente nos resultados, nas conclusões que você obteve, mas eu gostaria acho que tem alguns conceitos que são importantes para quem nos acompanha entender esse nosso contexto, né, o contexto da tua pesquisa, né? O PPGE tem trabalhado muito a ideia de internacionalização, né? Gostaria que você nos explicasse um pouquinho em que consiste nessa internacionalização no âmbito da educação. Então, na verdade, o GEPS, que é o grupo de pesquisa, que estuda internacionalização desde 2015, mais propriamente dito, hoje todos os pesquisadores fazem suas pesquisas nesse âmbito, e na verdade é algo muito amplo, que é multifacetado, a gente fala, né? Não tem um conceito próprio, específico da internacionalização da educação, até porque ele vem sendo discutido por vários teóricos em vários lugares diferentes do mundo, norte global, sul global, né? Nós discutimos a questão de que tudo que a gente faz aqui no local tem impacto globalmente. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha. Quando a gente fala de internacionalização, falam-se muito em deslocamento, né? Em a gente ir estudar fora, essa questão. E não é isso só que se trata a internacionalização, mas o enriquecimento cultural, quando a gente possui disciplinas com outros profissionais de outros países também, a questão da internacionalização em casa. Então, existem vários segmentos que a gente pode trabalhar e não somente esse deslocamento, né, de intercâmbio. A questão da interculturalidade também é um conceito que aparece bastante ali no âmbito da tua pesquisa, né? Explica pra gente em que consiste essa ideia. Então, na verdade, eu fiquei apaixonada por esse conceito. Ele entra dentro da internacionalização também. E a minha teórica principal é a Vera Kandô, né? Ela trabalha muito essa questão de que não existe uma cultura pura, não existe uma cultura melhor do que a outra. E nós temos... É um conceito que, na verdade, a gente acaba estranhando o outro. A gente está tão acostumado à nossa maneira de viver, à nossa cultura, que a gente acha que a nossa é a correta. Então, essa questão de respeitar o outro, de ver que a gente pode aprender com o outro, com uma outra cultura. E, na verdade, a gente entra na questão de hibridização cultural. Não existe uma cultura pura. A gente sempre vai estar em trocas. E respeitar isso dentro da sala de aula faz toda a diferença. O número de crianças, de adolescentes, então de pessoas em idade escolar, né, que são imigrantes, é expressivo no contexto da educação aqui em Santa Catarina? Você fez esse levantamento de dados. Santa Catarina recebe, de fato, muitos imigrantes que estão ali em idade escolar e que vão, então, precisar ser inseridos no sistema de educação? Muito. Na verdade, São Paulo sempre foi um polo de receber muitos imigrantes, então as políticas públicas voltadas às crianças imigrantes é muito grande. Entretanto, Santa Catarina nos últimos anos vem recebendo um número expressivo, principalmente pela questão econômica de trabalho, né? Então eles vêm com essa questão laboral, as famílias vêm, a criança, querendo ou não, gente, ela sempre é prejudicada, no sentido, ela nunca vai ser uma escolha dela. Nós temos os imigrantes forçados, nós temos os imigrantes espontâneos, mas é uma decisão dos adultos. A criança, ela chega vulnerável, ela está vindo para um meio que ela não conhece, uma cultura diferente, então a gente precisa estar prontos para recebê-las aqui. Santa Catarina, nos últimos 8 anos, vem recebendo um número bem expressivo. Para a gente entrar, então, um pouquinho mais especificamente no processo de pesquisa, né? Como é que o teu estudo foi ou está sendo ainda realizado na prática? Então, inicialmente, como eu falei, a gente começou com essa demanda. O que falam as políticas públicas sobre essas crianças imigrantes? Existe alguma coisa para a gente conseguir trazer para dentro da sala de aula? Então, a gente foi ver, e era um campo que eu tinha desconhecimento, tanto de políticas quanto de imigração. Então, eu fui realmente pesquisar desde a primeira Constituição. Então, eu estudei as 7 constituições na parte de educação e imigração, e aí a gente vê aquela questão toda. Em muitos momentos,
queriam-se imigrantes no Brasil, em outros momentos não. Então teve toda a questão seletiva de eugenia, né? A gente queria branquear o nosso país, então somente alguns imigrantes podiam chegar. Então tudo isso gerou muitos conflitos, até aqui na nossa região, onde a gente não podia falar outro idioma, muitas vezes. Depois, essa questão foi... mas depois da Constituição de 1988, que aí sim a gente chama de Constituição Cidadã, porque realmente tinha um olhar para os direitos humanos de fato, e a partir dela a gente tem o Estatuto do Estrangeiro, que não foi bem visto, porque ele, na verdade, era discriminatório também, ele trazia muitas questões, quem pode entrar, quem não pode, os imigrantes não têm muitos direitos no país. Depois disso, para minha surpresa, muito recentemente, só em 2017 é que nós tivemos a lei de imigração. E isso para mim foi um espanto muito grande, porque a gente recebe tanto imigrante há tanto tempo. Somente em 2017 nós tivemos uma lei de fato com um olhar humano para essas pessoas que chegam no nosso país. Depois disso, a gente começou a receber mais imigrantes também, então nós temos a Operação Acolhida, nós temos várias redes de... infâncias protagonistas, crianças acolhedoras. Então, temos o selo Migracidades também. Santa Catarina tem 4 cidades que possuem. Só que eu penso que as cidades, os municípios, eles ainda estão a passos lentos. A gente, claro, que já tem uma caminhada maior, já é alguma coisa, mas a gente precisa de mais engajamento, tanto da população quanto da questão governamental. Então, agora, recentemente, mês passado, é que surgiu a Política Nacional de Imigração. E isso é um ganho muito grande. Então, ela, na verdade, vai entrar agora na minha pesquisa também, porque a gente tem dimensões específicas da saúde, da educação, o que o MEC tem que fazer em relação aos imigrantes. Então, agora a gente tem esses princípios bem descritos ali. De que forma, mais especificamente, a questão dos imigrantes, nesse contexto da educação, está presente nessas legislações que você analisou, Vanessa? Elas tratam, de fato, dessa questão ou tratam apenas tangenciam esse tema? O que elas trazem especificamente sobre os estudantes imigrantes? Na verdade, Santa Catarina também tem, a gente já tem uma política estadual, né? Essa política, ela traz alguns princípios como a não discriminação, a questão de xenofobia, né? De a gente trabalhar a questão de interculturalidade dentro da escola. Então, traz esses princípios da desburocratização das matrículas. E isso é um ponto central e que facilitou muito. Hoje, quando os refugiados chegam, eles podem ser matriculados sem documentação. E isso é um ganho muito grande, que nós já temos uma caminhada. Entretanto, não é só dar acesso a esses estudantes. Então, agora eu acredito que todo o estudo e todas as políticas, elas precisam estar voltadas principalmente à formação de professores. Porque quem é que recebe esses estudantes, além da secretaria, né? Hoje a gente tem tradutores, a gente consegue aplicativos de se comunicar com as famílias. A gente percebe muito a questão de que já existem escolas preocupadas em ter todas as questões de orientações em outros idiomas para essas famílias, mas no dia a dia é na sala de aula que o professor tem que lidar com esse estudante. Então, como trabalhar? Os professores não se sentem preparados para isso. É claro, quando a gente tem regiões fronteiriças no Brasil, eles já estão mais habituados. Então, tem a questão do espanhol, mas hoje a gente recebe pessoas de mais de 70 nacionalidades em grande parte das escolas catarinenses. Você menciona esses desafios ali em sala de aula, né? Para que quem nos acompanha possa ter uma ideia mais concreta. No dia a dia da sala de aula, quais são os principais desafios na tua avaliação e também como pedagoga e como pesquisadora, os principais desafios que esses professores enfrentam no dia a dia com os estudantes imigrantes? Eu acredito que a principal é a barreira linguística. A partir dali, depois disso, tem toda a questão cultural, porque a criança, dependendo da origem que ela vem, ela tem uma postura diferente. Então, por exemplo, uma criança que veio da China, ela não consegue se abrir tanto, ela não consegue se comunicar tanto. Então, essa questão com os próprios colegas, ela precisa ser mediada. A gente precisa... Quanto menor a criança é, mais fácil é essa socialização. Quanto mais velha a criança se insere nesse contexto, fica mais difícil. Então, a gente percebe crianças que ficam isoladas na hora do recreio. Então, tem que ser feita toda uma mediação. E, muitas vezes, os nossos estudantes têm preconceito, mas eu não culpo eles. Eu acredito que isso é uma coisa intrínseca da gente mesmo, mas que precisa ser trabalhada, não pode ser ignorada. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma criança veio do Haiti,
por exemplo, que nós recebemos muitos, ou da Venezuela. Então, existe um preconceito, como se nós que estamos aqui fôssemos melhores ou vivêssemos num lugar melhor. E, na verdade, quando o professor tem essa sensibilidade e deixa essa criança mostrar o país dela, de onde ela veio, a cultura dela, os brinquedos, as brincadeiras, é riquíssimo. Esse intercâmbio cultural, ele faz os olhos das crianças brilharem e verem que o outro pode ensinar muito também. E essa presença, essa interculturalidade, ela acaba sendo rica, inclusive para os estudantes não imigrantes, né? Para toda a turma, né? Como que você percebe isso em sala de aula? Então, na verdade, essa é a minha grande paixão, é a gente poder aprender com o outro, né? Dentro de toda essa minha pesquisa, eu fui então para o campo da ética também com o Derrida, que vai falar da hospitalidade incondicional. E quando eu falo em seminários ou em eventos com o pessoal do direito, e eles me perguntam, mas tu acredita que a gente consegue na sala de aula fazer acontecer essa hospitalidade incondicional, que é o quê? É eu abrir os braços, né, para o outro, sem saber de onde ele é, quem ele é. E eu sempre falo que pode ser uma utopia, mas é no que eu acredito. Eu acredito sim que nós consigamos aproximar-se mais dessa questão. E a gente hoje ainda precisa de políticas, de regras para fazer com que isso aconteça. Mas eu acredito que nós vamos ter grandes ganhos com isso. Para além dessa questão ali mais das orientações legais, da legislação, você também foi olhar para as estratégias educacionais, né, de acolhimento desses estudantes, então, inclusive conversando com professores, né? Explica um pouquinho como é que foi esse processo e o que seriam, então, em que consistem essas estratégias educacionais de acolhimento voltadas especificamente aos imigrantes. Na verdade, eu não falei com professores especificamente, eu fui para 3 escolas e eu falei com a equipe pedagógica da escola, então, ou coordenadores, ou recepcionistas, quem atende a essas famílias no primeiro momento, dentro da rede privada. Então, o que eu percebi? Que existe sim uma questão de acolhimento, uma equipe especializada, na grande maioria das escolas, o que também eu vi pelos protocolos, pelos guias, que existe na escola pública também, né? Claro, não é uma pessoa específica para isso, mas existem pessoas que são treinadas para isso, para que consigam ter esse acesso, esse contato com as famílias antes deles ingressarem na escola. Então, como que funciona? O que eles perceberam? Como que funciona a educação aqui? Porque, assim, nós podemos escrever um bilhete, lá, um comunicado para a escola, mas os pais podem não receber da mesma forma, porque culturalmente isso para nós é normal, mas em outro país às vezes não é. Então a gente tem que ter esse cuidado e são coisas que nós não conhecemos, a gente não conhece a cultura do outro. Então trazer esses pais primeiro para perto, né, para dialogar. Outro cuidado que as escolas têm, então, colocar essas crianças em turmas onde os professores sejam receptivos, porque nós também temos essa dificuldade. Eu já tenho vários alunos com laudos, né, com várias especificidades, e agora vem alguém que não fala o idioma. Como que eu vou dar conta disso na sala de aula? Então, professores, às vezes, que sabem falar alemão, professores que sabem falar inglês, e isso facilita também essa comunicação, eles se sentem mais seguros. Crianças, turmas onde existe receptividade, porque a gente sabe que também isso influencia. Trazer essas famílias para eventos dentro da escola, para que eles se sintam integrados, porque a grande questão é, elas estão dentro da sala de aula, mas elas precisam se sentir pertencentes. E como que a gente vai fazer essa integração? Então, trazer essa questão intercultural, de conhecer um pouquinho da cultura do outro, o cuidado com a avaliação. As nossas políticas dizem que se eles não têm documentação, a gente tem a questão da idade, mas a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica, preferencialmente no idioma da criança, para que a gente consiga saber qual que é o nível de desempenho acadêmico que essa criança se encontra. Depois disso, ela é inserida numa turma, né? Isso tanto na pública quanto na privada. Entretanto, a gente tem até o final daquele ano letivo para ter certeza que aquela criança está no lugar certo, porque às vezes sim, ela poderia estar na 5ª série, mas será que na 4ª série, nesse momento, não seria melhor? Por todo o contexto de ter uma pedagoga, não vários professores. Então, é todo um olhar de cuidado para essa criança. A gente falou um pouquinho dos desafios que os professores enfrentam, né, na sala de aula, lidando com o acolhimento desses estudantes. Mas a partir da tua experiência também, quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam, que eles talvez relatem ou não relatem, mas sintam, sofram, nesse processo de adaptação? Então, chegando numa nova escola, sendo imigrantes, sendo estrangeiros,
o baque cultural que muitas vezes acontece? Na verdade, é uma questão muito séria e muito delicada, né? Eu tive recentemente em alguns eventos com imigrantes. E a minha pesquisa, eu não trabalho com imigrantes diretamente, né? Eu brinco que eu pego muito Uber e eu sempre pego Uber com imigrantes. E eu falei, isso é uma outra pesquisa que eu quero fazer, porque eu aproveito para falar com eles sobre isso. Como que vocês se sentem, principalmente aqui em Blumenau, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que aqui as pessoas falam que nós somos mais fechados. E como que vocês se sentem acolhidos? Grande parte deles, sim. Eles falaram, não tive problemas. E eu falei, vocês têm filhos? Os filhos chegaram nas escolas? Esse é o meio que eu tenho de encontrar, de me aproximar um pouquinho disso. Então, eu percebo que eles tratam dessa questão tranquilamente. Então, eu acho que, por se tratar de crianças, não existe tanto esse receio com o outro. Mas as crianças sentem a alimentação. Elas não comem a mesma coisa que elas comiam no país delas. As brincadeiras, a maneira de falar, elas se sentem, poxa, eu saí do meu mundo, da minha casa, da maneira com que eu brincava na praça, da maneira com que eram as aulas, e eu chego num lugar completamente novo. Elas se adaptam muito rapidamente, mas elas sofrem, elas sentem falta dos familiares, então é muito mais fácil quando a família vem junto. Quando a criança não vem só com o pai ou mãe, né, mas que tem esse apoio de tios, de primos, de avós, e eles criam muitas redes também dentro da própria cidade. Então, eles têm contato externo, né, de final de semana, onde eles conseguem vivenciar as suas próprias culturas também. A gente mencionou anteriormente a necessidade da formação docente, né? Na tua avaliação como pesquisadora e como professora, de que forma essa questão, esse acolhimento aos imigrantes, ele precisa ser contemplado na formação docente, caso ele ainda não seja, né? Na verdade, a gente tem um desafio muito grande na formação docente, né? E existem várias lacunas na escola que precisam ser trabalhadas dentro dessa formação inicial, mas também continuada. Porque além da questão da universidade, ela não vai contemplar tudo, ela não vai dar conta de tudo, mas que a gente precisa sim pensar nessa questão do idioma dentro da formação, da interculturalidade, e isso precisa estar trabalhado. Eu acredito que muitos currículos universitários já possuam mesmo essa questão, mas a formação continuada, ok, meu professor já está formado. E o que a gente vai fazer como escola, como rede de ensino, para trabalhar com esses professores, com esses profissionais? Nós temos já várias questões em lugares onde tem português como língua de acolhimento para imigrantes, mas são adultos. Dentro da escola, fora do Brasil, o que a gente tem também são, não sei se você já ouviu falar, eles têm classes de integração. Então, quando os imigrantes chegam, eles vão para uma turma específica e eles vão aprendendo o idioma para depois se inserir no outro. Não tenho a minha opinião formada sobre isso porque não vivenciei. Mas recentemente eu descobri que Santa Catarina também tem, era o antigo PARE, e agora o programa foi reformulado. Então, quando tem imigrantes em escolas estaduais aqui, existe a contratação de um professor, onde no contraturno ele vai trabalhar com esses estudantes várias questões culturais e também do idioma para conseguir fazer com que essa criança se insira melhor. Então, eu acredito que iniciativas estão sendo feitas, escolas estão trazendo profissionais para debater e discutir sobre essas questões que mais implicam na sala de aula. Mas é aquele passo de formiga, desde que se inicie a gente já consegue ter avanços, né? A gente sabe que o processo de pesquisa ele é muito satisfatório, ele é muito recompensador, mas também muito desafiador em vários aspectos, né? Do teu ponto de vista, Vanessa, quais foram os principais desafios que você sentiu, que você enfrentou nesse percurso de pesquisa? Eu sou formada há muitos anos, né? Depois fiz algumas especializações, mas nunca fui pesquisadora, de fato. Então, eu sou muito grata ao meu grupo de pesquisa, ao PPGE também, porque realmente eles me formaram. Os professores do mestrado, eles têm... nossa, não sei nem como falar o quanto eu aprendi com todos eles. Para mim foi muito desafiador, não apenas entender a questão das metodologias de pesquisa, mas também desse contexto legislativo. Acho que o meu maior desafio foi olhar para as políticas públicas, que era algo que não era fácil ou simples para mim, destrinchar tudo isso. E eu me aproximei muito de profissionais de outras áreas, o que fez com que eu ganhasse muito conhecimento. Depois disso, tentar, agora é um desafio, eu preciso fazer com que essa pesquisa chegue às escolas, chegue aos profissionais da educação, chegue aos governos,
para que a gente tenha um olhar diferenciado, né? A gente fala que existem pesquisas que falam que os imigrantes são sujeitos invisíveis, e eles não são. Eles estão aqui e nós podemos fazer grande diferença na vida deles e na nossa também. Para a gente finalizar, então, Vanessa, quais seriam, na tua opinião, os próximos passos, então, para aprofundar o conhecimento sobre esse assunto? Quais seriam as possibilidades de estudos futuros nesse campo? Eu acredito que nós precisamos discutir muito a questão dos conceitos de acolhimento, de hospitalidade, de interculturalidade, não apenas em instâncias maiores ou acadêmicas, mas dentro das escolas. Outra questão também é o olhar que essas famílias possuem. Como que as famílias veem esse acolhimento? Como que a gente pode melhorar as estratégias a partir da escuta ativa dessas famílias? E, na verdade, o campo é imenso. Desde a questão de como a gente vai saber de onde vêm esses imigrantes, como que a gente pode... Quais são as maiores necessidades deles, não só dentro da escola, mas no contexto de vida deles também, aqui nesse novo lugar, né, onde eles se encontram. No programa de hoje, a gente conversou com a pesquisadora Vanessa Krieger, que é mestranda em educação. Muito obrigada, Vanessa, pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar todas as edições do FURB Pesquisa disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!